sou uma péssima youtuber, então ao longo deste vídeo eu não pedi pra você seguir, curtir, comentar, mas eu adoraria que você fizesse isso. Eu vou confessar uma coisa. Neste vídeo, eu estava já há alguns dias angustiada. Estava alguns dias inquieta, me questionando. Me questionando não, mas me cobrando. Rayane, tu precisa falar alguma coisa sobre metas, sobre objetivos, sobre sonhos para o próximo ano. Até porque eu fiz uma postagem para pessoas que estão se sentindo desalentadas, confusas, abatidas, tristes, se questionando que ano foi esse que me atropelou. Que ano foi esse que no início do ano eu tinha tantos sonhos, tantos objetivos, tanto gás? Foi um ano que novamente eu disse: eu vou conquistar isso, eu vou conquistar aquilo, e o ano eu pisquei e acabou. E eu não conquistei, e eu não fiz. E eu fiz essa postagem, uma imagem, e para as pessoas estas que estão neste momento assim, se questionando. Mas eu também vinha me questionando e pensando como fazer com que pessoas que têm motivação, gostam de rotina, estejam assim, uau, chega o próximo ano, porque eu quero conquistar mais, eu quero fazer mais. Como também abraçar essas pessoas e direcionar de uma forma legal, sabe? Como que eu faço essa questão de planos de final de ano? E eu vinha me questionando como fazer isso, como trazer esse vídeo. E agora, enquanto eu me arrumava, me veio assim uma clareza. Responder uma pergunta da minha caixinha de perguntas. De quando eu retomei aqui o Instagram, YouTube e tudo mais, eu abri uma caixinha de perguntas e uma pessoa falou assim: mas voltar ao centro é difícil. Porque eu vinha explicando qual é o momento agora das minhas redes sociais. O que afinal agora eu quero. Muitas pessoas me questionando: tu já se apresentou como Miss, como política, como advogada, como terapeuta, e agora? Qual é o projeto? Disse que eu digo no meu vídeo de campanha do ano passado, de 2024, as pessoas estão acostumadas comigo falando: tem uma missão nova, tem um projeto novo. E as pessoas já me questionam qual é o projeto da vez. E o projeto da vez eu tenho falado para as pessoas mostrar que nem sempre a gente precisa de algo grandioso. Nem sempre a gente precisa de um planejamento todo. Que às vezes a gente só tem que viver uma vida ordinária, uma vida calma, uma vida feliz. E esse meu último ano foi muito nessa busca. Eu acho que eu nunca vivi tão conectada com a natureza, tão conectada em estudar, tão conectada em conhecer os meus sentimentos. E nossa, eu espero muito que um dia tu possa ter essa oportunidade de não ter cobrança de postar. Porque é o que eu mais escutei nesse período. Nossa, Rayane, que legal que tu teve esse ímpeto de largar tudo, não se preocupar em postar, queria eu ter também. Eu sei que hoje em dia, né, com as redes sociais, com trabalhos, é muito importante a gente estar nas mídias sociais. Mas até aonde? Até que preço? Então isso são coisas para se questionar. E qual é o teu objetivo? O que você deseja de todo o teu coração? Então, não adianta. E eu vou até repostar lá no Instagram um vídeo que eu acabei vendo agora, pouco, que eu postei de 2023 para 2024, né? Sobre mais um ano que a gente coloca uma lista de sonhos, uma lista de desejos, e sem precisão nenhuma, sem intenção nenhuma, sem, sabe, propósito. Que nem nesse vídeo que eu vou repostar no Instagram, eu digo assim: é um ano que tu diz assim, eu quero ir para a academia. Mas ir pra academia o quê? Tu trabalha na academia? Tu faz faxina na academia? Tu é instrutor de academia? Não, Raine, eu quero treinar mesmo. Tá, mas treinar pra fazer o quê? Tu quer crescer? Tu quer emagrecer? Seja objetivo, seja preciso, seja definido. E eu vejo que muitas vezes quando eu, Rayane, me perco, é justamente pela falta, às vezes, de exatidão. É pela falta de precisão no propósito, no objetivo. O que eu tenho que fazer agora? E isso não é sobre a gente se prender. Porque muitas pessoas falam: não, mas eu não gosto de viver assim. Caixinhas, nesse mês eu vou fazer tal coisa, no outro mês eu vou fazer aquela outra. Não é sobre isso. Sim, que nem eu digo muitas vezes: eu tenho planner, todo mês eu coloco ali as metas do mês. Mas são metas flexíveis.
Não é, ai, nesse mês eu vou fechar 10 contratos. Você pode fazer isso também. Você pode ser mais rígido contigo. Você pode plantar uma semente de frustração pro seu futuro. Você pode. Mas você pode colocar assim, ah, nesse ano eu quero faturar X. E ver se esse X, né, o valor total, tu consegue dividir no teu ano. E talvez um mês tu vai fazer menos, mas outro tu vai fazer mais. E com os pés no chão, com humildade e verdade, tu coloca aquilo, sabe? Com muita verdade, com muita humildade. Tu planeja os teus meses, o teu ano, mas não fica pautado no teu ano. Pensa assim, qual é o meu grande objetivo da vida? O que lá na frente, quando eu tiver 80 anos, eu vou olhar pra trás e dizer, bah, é isso aí. E neste ano eu percebi que quando eu era criança, né, vocês bem sabem, com 7 anos eu disse que eu seria presidente da república. Até hoje eu até rio, gente, falando um trem desse. Eu disse que ia ser presidente da república com 7 anos, porque eu achava que a gente se formava como presidente da república, que existia uma faculdade. Que nem lá tem o filme da Barbie, o desenho da Barbie, a escola de princesas. Eu vou pra escola de princesas e saio uma princesa. Né? Eu achava que a gente vai pra faculdade e se forma um presidente. E lá na infância, eu pensei assim, não, eu quero ser presidente, então eu vou concorrer nas eleições. Claro que não pensar, com 7 anos não pensava assim, né? Vamos aí, 10, 11 anos, já pensava melhor. O que eu pensei? Tá, ser uma boa política? Eu sei, muitas pessoas me falam assim, Rani, quem é que estuda pra ser político? Eu estudei. Se eu sou uma política hoje ou não, não importa. Mas eu, quando eu quis entrar em pleitos, né, em colocar o meu nome à disposição, eu pensei, eu farei direito, até porque eu tinha toda uma questão de criação de infância, de observação, assim, da sociedade, de coisas que me geravam revolta, de coisas que me geravam angústia, que eu queria ver diferente, que eu queria mudar, porque eu era adolescente. Então, eu pensei comigo, eu farei direito para poder representar as pessoas em vulnerabilidade. Mulheres, crianças, idosos, mas também coisas em vulnerabilidade. Animais, natureza, né? Então, eu pensei nisso e eu planejei. Eu vou entrar na faculdade de Direito em 2017, vou fazer de meus 18 anos, aí eu vou me formar em 21, 22 e vou concorrer nas eleições em 24. E por que eu tô dando esse exemplo? Porque eu concorri pela primeira vez em 2020. Estava nos meus planos? Não estava. Quando eu entrei na faculdade, a primeira coisa que eu fiz foi desistir de política. Ao chegar na faculdade e conhecer o meio acadêmico, ao me admirar com tamanha inteligência das pessoas, a polidez, o trato, sabe, as conversas, eu me questionei o que eu quero com política. Eu olho pra política e vejo a galera debatendo sobre chinela. O que eu quero? Tá, claro que na época não era sobre chinela, né, gente? Na época era sobre outras coisas. Mas eu olhei na época e disse, eu vou ser acadêmica, eu vou estudar, eu vou ser importante de outras formas. E em 2017, mesmo no primeiro ano da faculdade, eu desisti de política. E em 2020 eu concorri. Eu adiantei aquele sonho, aquele objetivo, que eu achei que eu já tinha até largado. Então, não se fixe em caixinhas. Pense lá na frente o que te move. E para te entender o que te move, eu tenho aqui no canal já postado o vídeo sobre o livro do Ikigai, que é as 5 pilares, né, de você descobrir o seu propósito e ter uma vida feliz. Então, você tem que se questionar sobre o que é que move a tua vida, o que faz você levantar de manhã. Ah, eu não tenho nada, Rayane, que move minha vida. Tem sim. Tem sim. Mas nem que seja, tipo, amar a tua irmãzinha, sabe? A servir a comida para morador de rua. Alguma coisa tem aí dentro. Então, e como a gente vai descobrir isso? Eu vou ensinar para vocês um exercício que está muito conectado com esse assunto de voltar ao centro, de ter clareza, o qual é assim. Você vai colocar uma música de fundo, tá? Dessas mais intimistas, de meditação, de, enfim, aquelas com somzinho de natureza. Busca uma música intimista, tá? Você vai sentar, né? Vou mostrar. Você vai sentar, mãozinha aqui, fica confortável, tá? Encosta na cadeira, pezinhos no chão e você vai respirar 4 vezes. Você vai puxar o ar e segura 4 segundos. Solta em 4 segundos. Segura. Puxa em 4 segundos. Você vai fazer 4 vezes isso.
com os olhos fechados. E você vai pensar em ti. Você vai sentir o seu ambiente. Vai sentir a cadeira que você tá sentada, ou a cama. Prefira a cadeira, tá? Você vai sentir o chão que você tá pisando. Você vai sentir se tem cheiro no seu ambiente. E vai, depois de fazer essas 4 respirações. Se tem cheiro no ambiente, se tem sons. A gente anda tão desligado de nós que a gente vive em um piloto automático. O tempo todo há barulhos na nossa volta. Mas a gente tá tão atordoado que a gente não sente mais. Então escuta os passarinhos cantando, o som do ar-condicionado, umas crianças também passeando de bike. Isso é o que eu tô ouvindo aqui. E eu tô sem microfone, vocês devem estar ouvindo junto. Enfim, você vai ouvindo, tá? E daí você vai se questionar sobre o que você tá fazendo agora. Tu tá estudando para prestar concurso público? Tu tá tentando uma vaga de emprego na empresa X? Você tá pensando em viajar para fora? Pensa no que tu quer neste momento. E tu vai sentir o teu coração, certo? Sinta o teu coração. O que acontece? O que acontece com o teu corpo? Ele contrai? Ele enrijece? Tu tem um mal-estar? Ou quando tu pensa nisso, tu expande. Tu cria uma confiança, tu pensa, é isso aí. Isso se chama introspecção, tá? Tu vai centralizar e tu vai conseguir compreender se isso que tu quer é o que o teu corpo também quer. Porque o nosso corpo, o nosso ser, ele sabe o que vibra com a gente. A gente já tem um caminho. Aí eu vou trazer a questão religiosa, né? Cristã. Deus tem um plano pra ti. Já tá aí o plano. Mas Deus, ele não vai te enfiar a goela abaixo. Porque Deus te deu uma coisa que se chama livre-arbítrio. Deus sabe o que é bom pra ti. O que é perfeito, o que é agradável. O que você vai ter sucesso. O que vai agradar a ele. O que vai servir ao mundo. Mas ele não pode te obrigar a seguir isso. Só tu pode. Só tu pode. E eu não tô dizendo que se tu não seguir o que agrada a Deus, você vai ser um infeliz e não ter sucesso. Deus não vai te penalizar porque tu não vai seguir o que ele quer, o que ele planejou pra ti. Tu pode sim ter sucesso fora dos planos de Deus. Mas talvez tu sempre vai ter uma coisa de acho que não é bem isso, dúvida. Sempre vai ter, talvez. Talvez. Talvez não também. Porque eu não tô aqui pra dizer o que é certo e o que não é certo. Mas talvez exista um vazio aí dentro que é de não estar sincronizado com o seu chamado. E tu pode ser muito bem sucedido na sua empresa, muito bem sucedido na sua família, mas sente que falta algo. E será que esse algo não é o que Deus planejou pra ti? Mas mesmo assim, gente, ó, não focando só na questão da fé, né? Mas a questão do teu corpo, das energias que estão entre nós. Será que tu está em sincronicidade com tudo que tá no teu redor? Se questione isso. Eu não lembro muito bem. Agora eu me perdi muito sobre a mensagem desse vídeo, mas eu acredito que no início eu tenha falado muito sobre essa questão de final de ano, metas, né? Enfim, toda essa coisa que fica nessa atmosfera de final de ano. Você não tem que se preocupar se é grande ou pequeno, se você tá tentando sobreviver ou se você tá já colhendo grandes frutos. Você tem que pensar em si, dar passos pequenos, fazer pequenas coisas. As pequenas coisas também importam. Elas também têm valor. Ninguém começa grande. Ninguém começa grande. Então, essa mensagem é pra ti que tá aí, tá pensando o que eu vou fazer no meu próximo ano, ou tá se sentindo perdido, ou quer aumentar suas habilidades, os seus ganhos. Tenha sempre o pé no chão. Tenha sempre certeza dos teus objetivos. Faça uma análise do que você ficaria feliz lá no final da sua vida de olhar. E eu dei todo aquele meu exemplo da questão da faculdade, da política, porque eu percebi neste ano que o meu grande objetivo sempre foi concorrer em 2024. E eu fiz isso. E como eu consegui isso? Fazendo a faculdade de Direito, depois entrando para uma escola de políticos, enfim, tendo articulação. Mas, e depois? Sabe? Então, não é o que você quer, mas o porquê. Qual é o sentido? Sabe? É sobre o sentido. Porque o que talvez tu consiga de outras formas. O meu sentido sempre foi querer impactar a vida das pessoas de maneira positiva.
de maneira eficaz, de maneira que cause transformação. E eu percebi que não é só na política que a gente consegue isso. Claro, eu consigo fazer isso na advocacia, de certo modo, mas eu consigo fazer muito isso falando assim como eu estou falando com você agora. Falando sobre autoconhecimento, sobre psicologia, sobre práticas integrativas. Então, esse vídeo é para falar sobre isso. Ache a essência. Qual é o combustível do seu motor? Porque na essência você vai perceber que não é só um caminho que leva a isso. Existem muitos caminhos para conseguir o seu objetivo, mas você precisa ter clareza, você precisa anotar, você precisa pôr em prática as coisas. Não adianta você querer um shape do ano, ser magra e nunca ir na academia, não comer legal. Então você precisa unir a questão de objetivos com práticas. E é essa a mensagem que eu quero deixar para vocês hoje. Sejam críticos, sejam empáticos consigo mesmos e respeitem os seus limites, os seus momentos. Talvez esse momento seu não seja um momento de fazer muitas coisas, mas seja um momento de refletir, de acalmar e se respeitar, se amar. Então, se esse vídeo falou contigo de alguma forma, comenta aqui embaixo. E me acompanha no Instagram também. É o mesmo nome do canal, Rayane Guterres.